coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa que trazes tem azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Muito legal, galerinha! Vocês viram? A gente iniciou com a música Coelhinho da Páscoa. Que cor que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Mas por que a gente está cantando quantidade de ovos? Porque hoje a gente tem aula de matemática. Matemática tem números, tem contagem de 1 até 10, de 1 até 100. Por isso que a gente iniciou. E como é Páscoa, a gente iniciou com a musiquinha dos ovinhos da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Aí, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Então, a gente começou contando, né, o tanto de ovo que o coelhinho traz. Bom, a gente está estudando, né, o quadro de valor lugar. Na próxima aula que a gente tiver, eu vou trazer para vocês um quadro de valor lugar e a gente vai montar números a partir dele, certinho? Mas não agora. Agora a gente vai resolver uma atividade que foi entregue para vocês impressa, que fala sobre dezena, unidade e dezena, certinho? Vamos lá para a atividade que vocês estão com ela? A atividade que vocês têm é esta daqui, certo? Fala sobre unidade e dezena. Vocês primeiro têm que saber o que é uma dezena. Uma dezena é 10. Lembra? Uma dezena é 10. 10. Então vamos lá. Um grupo de amigos decidiu doar brinquedos usados para uma instituição carente. Veja como eles arrumaram os carrinhos em caixas para doação. Os amigos colocaram 10 carrinhos em cada caixa. Então, em cada caixa, eles queriam doar brinquedos. E em cada caixa, eles colocaram 10 carrinhos. Então, em cada caixa tinha uma dezena. Uma dezena não é 10? Portanto, uma dezena de carrinhos. Então, em cada caixa tinha 10 carrinhos, que é a mesma coisa que uma dezena. Complete o quadro de valor lugar, que é a mesma coisa que QVL, com as quantidades de carrinhos existentes em cada questão. E escreva como lemos o número formado. Vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tem quantos aqui? 3. Eu tenho 3 dezenas ou 3 unidades? Eu começo sempre da direita. Então, eu só tenho 3 unidades. Você tinha que colocar o número 3 aqui. Então, eu tenho 3 unidades. Vim aqui no unidades e colocava o 3. Aí, você ia escrever como que fala isso. Como lemos o número formado? Você ia escrever 3. Tá bom? Por exemplo, vamos lá. Aqui, ó. Aqui você ia colocar 3, ó, o número 3, certo? Vocês iam colocar o número, vamos aumentar ele aqui para vocês poderem visualizar melhor. Vocês iam colocar o número 3 aqui, certo? Porque aqui tem 3 carrinhos. Sempre começa o contar da direita, no quadro de valor lugar é sempre da direita. Então, o 3 é unidade, certo? Vamos lá. Agora aqui, ó. Aqui, eu tenho 1, 2. E quantos carrinhos eu tenho aqui, então? 2 carrinhos. Então, aqui eu vou pegar, vou colocar 2 aqui. O 2 é 2 unidades. Coloquei o 2. Vamos aumentar ele para vocês verem melhor. Então, aqui eu tenho 2 carrinhos. Aí, você ia pegar, ia escrever o número 2 aqui. 2. Como que escreve 2, tia Fabiana? Vamos lá, então. Você ia escrever 2 aqui, ó. 2. Certo? 2. Escreve assim. Você ia escrever 2. Aqui você ia escrever o quê? 3. Vamos lá escrever 3. Escrever 3.
Na linha, tá? Em cima da linha, bonitinho. O meu aqui não tá ficando, mas você ia escrever 3. Então, aqui deu 3 carrinhos. O 3 é unidade. Só tem um número lá, é unidade. Comecei da direita. E escrevia 3. 2, tem quantos carrinhos? 2. Então, o 2 é unidade. Aqui, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Então, você ia colocar o número 6 aqui. Vamos lá colocar o número 6. Então, você ia pegar e colocar o número 6 aqui. Número 6, porque tem 6 carrinhos. E eu começo da direita. Se eu começo da direita, o número, se eu só tenho o número 6, vai ser só 6 unidades. Não tem dezena. Para ser dezena, tem que ser acima de 10 em diante. Aí você pega e escreve. Qual que foi o número que eu formei aqui? Não foi o 6? Então, você vai vir aqui e escrever 6. Então, você coloca o número que você conta o carrinho. Então, vamos lá. O que eu faço primeiro, tia Fabiana? Primeiro você pega 1, 2, 3. 3 carrinhos, não foi? 3 carrinhos. Ele é unidade. Por quê? Porque eu comecei da direita e eu preenchi na unidade. Você escreveu aqui o número, o nome dele. Como que é o nome desse número? Número 3. Quantos carrinhos você tem aqui? O 2. Então, você vai escrever 2. Quantos carrinhos você tem aqui? 6. O 6 é unidade ou dezena? Ele é unidade, porque eu começo sempre da direita. Então, as respostas são essas. Na questão 2, a turma do segundo ano resolveu fazer uma pesquisa sobre os tipos de filmes que as crianças mais gostavam. Cada criança poderia votar em um só tipo de filme. E nessa tabela aqui tá os tipos de filmes que as crianças votaram. Vamos lá. Todas as respostas vão estar nesta tabela aqui. Todas as respostas. Qual o tipo de filme preferido pelos meninos? Qual que é o filme que os meninos mais gostam? Os meninos. A gente pode ver aqui que eles gostam de aventura. Vocês estão vendo aqui, ó? Aventura é o tipo de filme que mais teve votação. Ó, aqui a votação dos meninos, que os meninos escolheram. E aqui, ó, vou até pôr de azul aqui, ó. Aqui é o que os meninos escolheram. E aqui é o que as meninas escolheram, tá? De vermelho. Então, meninos e meninas. Então, qual foi o time preferido dos meninos? Foi Aventura. Então, você vai escrever Aventura. Foi o que os meninos... o filme que os meninos mais gostaram foi o filme de aventura. Ó, Aventura. Os meninos gostaram mais. Qual o tipo de filme menos votado pelas meninas? Você vai olhar aqui das meninas. Qual que é o menor número? O menos votado é o que tem o menor número, o 2. Então, comédia. Elas não gostam muito de comédia. Comédia. Então, as meninas não gostam de comédia. Aventura é o filme que os meninos mais gostam. As meninas não gostam tanto de comédia. Por quê? Como é que você sabe? Porque olha aqui, o menos votado, só teve 2 votos, foi comédia. Ó, o número menor está na direção do filme comédia. Registra a quantidade de meninos e meninas que participaram dessa pesquisa. A gente tem que saber quantos meninos e quantas meninas participaram. Vamos lá. 8 mais 6. Aqui é o total de meninos. 8 mais 6. 8 na cabeça e 6 na mão. Depois do 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui já deu 14. Somando esse para esse. 14. 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21. Então, quantos meninos participaram? 21 meninos. E meninas? Tudo isso aqui de meninas. 12. Vamos lá. 12 na cabeça e 2 na mão. Depois do 12, 13, 14. 14 na cabeça e 5 na mão. 14. 15, 16, 17, 18, 19. 19. 19 na cabeça e 9 na mão. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, quantas meninas participaram? 28. Você tem que somar todos esses números para você saber quantos meninos e todos esses aqui para saber quantas meninas. Registre os cálculos abaixo. O que você tinha que fazer? Pegar todos esses números aqui
colocar eles aqui, por exemplo, 8 mais 6 mais 5 mais 2, igual. Aí você tinha que ver qual valor que ia dar. E o resultado você ia colocar aqui, 21. E aqui você pegava 12. Peraí. Ó, aqui você pegava 12 mais 2 mais 5 mais 9 igual a 28. Então, deu 28 meninas. Então, você tinha que fazer o cálculozinho nesse lugar. O número de meninas aqui, o número de meninas aqui, certo? Aqui é o quadro de valor lugar. Preencha os espaços em branco com os números adequados. Por exemplo, aqui você viu o exemplo, 56, 57, 58. Aqui, ó, por que é 57, Fabiana? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 dezenas. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 unidades. Então, tem 7 unidades e 5 dezenas. Sempre começa da unidade contando. Aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 unidades. E quantas dezenas? 5 dezenas. Então, você tinha que contar a quantidade de bolinhas, certo? Aqui, como aqui não tem número, você vai colocar 0, 0. Aqui também 0, 0. Aonde não tem número, vai colocar 0, 0. Por exemplo, aqui, vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Vamos ver que número que vai ser aqui. Quantas unidades tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 unidades. Quantas dezenas? 3. Então, eu formei o número 39. Formei aqui o número 39. Como que você sabe, tia Fabiana? Contei o tanto de unidade. Conto o tanto de pontinhos que tem na unidade. Coloca aqui. O tanto que tem na dezena, coloca aqui. Aí eu formei o número 39. Então, você ia ver o exemplo e formar os números do quadro de valor lugar. Aqui tem uma atividade do coelhinho. Olha só, ajude o coelhinho a saltar seguindo a sequência, circulando os números que ele irá pisar. Por exemplo, vocês viram aqui que ele pulou uma casinha, ó, ele estava no 0 e ele pulou pro 2. Então, ele não pisou na casinha de número 1, ele pisou na casinha de número 2. Então, ele pula um número. Por exemplo, ele estava na 0, não estava? Ele pulou lá para a casinha de número 2. Então, ele não pisou na 1. Da 2, ele pisou lá na 4, ele pulou a 3. Da 4, ele pulou lá na 6. Então, ele pula uma casinha. Ele não pisa em uma e pisa na outra. Uma sim e outra não. Escreva em ordem crescente os números que você circulou. Lembra que ontem a gente trabalhou os números em ordem... Ontem não, na sexta a gente trabalhou os números em ordem crescente e ordem decrescente. Quando é crescente, ele começa do menor e vai para o número maior. Crescente, vai crescendo. Você não era pequenininho e cresceu? Então, quanto que a contagem é crescente? Quando você começa a contar do menor para o maior. Então, ordem crescente, que você vai crescendo. Você começa bebezinho e vai crescendo até ficar adulto. Então, o que é a ordem crescente? Que você vai do menor para o maior. Então, escreva em ordem crescente os números que você circulou. Eu circulei o 0, começo pelo 0, porque ele é menor. Depois, ele pulou na casinha de número 2. Depois, ele pula na 4. Depois, ele vai pular na 6. Depois, ele vai pular na 8. Pula sempre uma casinha. E aí, os números que ele pulasse, aonde que o coelho pisasse, você tinha que colocar ele aqui em ordem crescente. Do menor para o maior. Nessa daqui, você vai ver que ele vai pular duas casinhas. Ele pisou no 0. E ele só vai pisar de novo no número 3. Ele pulou a 1 e a 2. Então, você vai pôr aqui 0, depois pula no 3, depois ele pulou no 6. Ele vai pisar no 9, depois ele vai pisar no 12, depois ele pisa no 15, depois ele pisa no 18. Então, ele vai pular duas casinhas. Pulou no 0, aqui tem um exemplo, só você ver. Pulou no 0, ele pisou lá no 3. Aí você ia colocar em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor.
Crescente é do menor para o maior. Crescente vem de crescer. Decrescente é do maior para o menor. Qual foi o maior número? Vamos supor que tenha sido 20. Vem 20, depois 17. Você vai colocando em ordem decrescente, do maior para o menor, certo? Então, essa foi a nossa atividade de matemática. A gente trabalhou nela tabela, quadro de valor, lugar, não foi? Trabalhou os passos do coelhinho. Ordem crescente é quando cresce, a contagem cresce. Decrescente é do maior para o menor. Crescente é do menor para o maior, certo? Vamos então para a nossa aula de ciências, que é bem simples hoje. A nossa aula de ciências foi passada no nosso livro didático. Lá no livro didático, vocês, na página 124, 125, para finalizar o nosso bimestre sobre tipos de materiais. O que vocês tinham que fazer? Quais são os tipos de materiais que existem? Plástico, papel, metal, vidro, não é? Madeira. E esses materiais são utilizados para fazer vários objetos. O que vocês tinham que fazer? Escolha 4 objetos que aparecem aqui. Escreva o nome de cada um deles e o material que ele pode ser feito e a característica. 4 objetos. Vamos supor que eu quero escolher a cadeira. Eu escrevi aqui cadeira. Qual o material que essa cadeira é feita? Madeira. Qual é a característica dela? Ela serve para sentar. Outra coisa que eu quero escrever aqui, a panela. Eu escrevi aqui panela. Ela é feita de quê? Ferro. Ferro. Para que é feita? Utilizada para cozinhar. Então, você tinha que escolher 4 objetos que aparecem aqui, colocar eles aqui, falar de que materiais eles são feitos e qual a característica dele, ou para que ele serve. Na página 125, qual é o material do brinquedo da criança? Ele é adequado? Por quê? A criança está brincando com o quê aqui? Com Lego. É adequado? Sim, é adequado. É um brinquedo de plástico, não vai machucar a criança. De que material é feito o filtro que está sobre a pia? De barro, é um filtro de barro, né? Para que o filtro é utilizado? Ele é utilizado para quê, tia Fabiana? Coloca a água lá dentro, ele limpa a água, é um filtro bem natural e aí serve para você colocar água, tá bom? Guardar, conservar a água. Explica a importância desse objeto para manter a boa saúde dos moradores da casa. O filtro de barro, muitas pessoas falam, e os médicos mesmo falam que é o filtro ideal para o consumo de água. Quando você coloca água aqui dentro, ele é o filtro que mais mantém a água na sua temperatura normal e não tira dela os nutrientes que a gente precisa. Nessa questão aqui, na questão 4, você tinha que falar, com o passar do tempo, os objetos produzidos vão modificando, vai alterando. Antigamente não tinha celular, os primeiros celulares não eram tão modernos e conforme o tempo eles foram mudando, não foi? Então, o que vocês tinham que fazer? Vamos tentar fazer um objeto novo e interessante. Você tinha que criar um objeto novo. Ah, eu quero construir isso. Aí você tinha que desenhar numa folha, vai ter que desenhar numa folha esse objeto, falar de que material ele é feito, tem que colorir bem bonitinho. E depois você vai preencher isso aqui. Qual que foi o objeto que você construiu na sua folha, você desenhou? Para que esse objeto serve e quais materiais que foram utilizados? Quando se fosse para construir esse objeto, o que você vai utilizar? Plástico, madeira. E você vai mandar lá no WhatsApp um vídeo ou um áudio de você desenhando e explicando que material você escolheu e do que ele foi fabricado. Certo? Mais tarde eu volto, que eu vou contar uma historinha para vocês, mas mais tarde, agora foi só na sala de matemática e ciência, certinho? Beijo, fiquem com Deus.